Olá, professor Chiquinho, mais uma vez aqui para lhe ajudar a adquirir um pouco mais de conhecimentos em matemática. Hoje nós vamos aprender como reconhecer as raízes de uma função de segundo grau sem precisar fazer conta, apenas analisando o seu gráfico. Mas antes de dar continuidade a esse vídeo, eu gostaria muito de pedir para você que ainda não é inscrito no meu canal, que se inscreva, dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Me ajude a disseminar esses conhecimentos para a maior parte das pessoas possível, porque esse é o meu objetivo com esse canal, alcançar o maior número de pessoas possível que tem medo da matemática, não gosta da matemática, e a gente quer mostrar que é possível sim se conviver com a matemática sem maiores traumas. Além disso, você compartilhando, o YouTube vai entender que o meu canal está tendo boa aceitação e vai recomendar para mais gente. E com isso eu vou alcançar mais pessoas. E também, se você tem dúvida em algum assunto que eu estou falando, por favor, faça o seu comentário que eu tenho todo o prazer de responder. Então, fique à vontade para fazer críticas, sugestões e perguntas, tá bom? Estarei aqui para lhe ajudar. O meu objetivo com esse canal é ajudar principalmente quem tem dúvida, medo da matemática, tá bom? Vamos lá então. Então, hoje nós vamos ver o estudo de uma função de segundo grau. Aqui está, essa é a expressão de uma função de segundo grau. O f de x igual a x quadrado mais bx mais c, onde o a sempre é o coeficiente do x quadrado, o b o coeficiente do x e o c o termo independente. Isso não pode, temos que ter isso fixo na nossa mente. O a é sempre o coeficiente do x quadrado, o b o coeficiente do x e o c o termo independente. Por que isso? Porque para a gente resolver uma equação de segundo grau, nós vamos utilizar aqui o teorema do Bhaskara, né? E que diz assim, primeiro nós temos que achar o delta e depois achar as raízes. Hoje nós não vamos fazer contas, apenas eu só estou justificando o porquê que a gente precisa saber quem é A, quem é B e quem é C. Então, ó, B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Esse menos 4 é constante, não muda em função dos valores de A, B ou C. Então, menos 4 é constante. Então, agora, se nós temos essa sequência de cálculos para ser feito, então não podemos confundir quem é quem aqui, né? Então, sempre sabendo, o A é o coeficiente do x quadrado, o B é o coeficiente do x e o C é o termo independente. Agora, só relembrando, depois para a gente encontrar os valores das raízes, x1 e x2, então temos essa expressão, né? O Bhaskara criou primeiro o delta para depois vir encontrar as raízes. Então fica x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Agora, para achar o x1, então fica menos b, a gente utiliza o sinal de mais, menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e o x2, menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, nós estamos utilizando aqui hoje uma plataforma do GeoGebra, que você pode encontrá-la gratuitamente, baixá-la gratuitamente na sua máquina e se divertir com a matemática que é possível você trabalhar com ela. No caso aqui, veja que é uma ferramenta poderosa, ou é uma plataforma poderosa, muito rica em várias ferramentas para se trabalhar. Mas hoje eu vou utilizar apenas a ferramenta que vai me proporcionar trabalhar com a função de segundo grau. Então, para isso, eu já vou começar a criar 3 botões para a gente alterar os valores de A, de B e de C, para ver e acompanhar a variação da curva, né? No nosso caso da parábola, né? Que é a função de segundo grau, o gráfico da função de segundo grau é uma parábola. Então, ó, vou nessa caixinha, vou criar controle deslizante, aí eu crio aqui esse primeiro botão que vai ser o A, ele já está aqui automaticamente no intervalo de menos 5 a mais 5, mas esse intervalo eu posso mudar,
É só digitar o valor que eu quero, mas eu vou deixar assim mesmo, de menos 5 a mais 5. Agora eu vou criar o botão B, a mesma coisa, de menos 5 a mais 5, e o botão C, de menos 5 a mais 5. Agora eu vou digitar os valores da equação. Veja o que aconteceu aqui. Eles vieram já automaticamente com o valor 1, ou seja, o A vale 1, o B vale 1 e o C vale 1. Quando eu digitar aqui, o sistema já vai buscar esses valores que estão aqui nos controles que deslizando que eu criei. Então, vamos lá, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Olha o que aconteceu com esses valores. O A é 1, o B é 1 e o C é 1. As raízes de uma equação de segundo grau, de uma função de segundo grau, são os pontos em que a curva corta o eixo x. Veja que nesse caso aqui, essa curva não está cortando o eixo x em lugar nenhum. Ela apenas está cortando o eixo y aqui no ponto 1. Isso por quê? Porque o C é quem define o ponto onde a curva vai cortar o eixo y. Agora, nesse caso aqui, não está cortando o eixo x em nenhum ponto. Isso quer dizer, então, que essa função, com esses valores, ela não tem raiz no conjunto dos números reais. Ela tem raiz, mas lá no conjunto dos números complexos, que não é o nosso caso hoje, né? Então, veja, aqui podemos confirmar isso. Ó. Numa situação dessa, vamos procurar o delta aqui, ó, que dá para a gente fazer rapidinho de cabeça. Quem é o delta? B ao quadrado, né? B ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1 mesmo, menos 4, esse menos 4 é da fórmula, não muda em função dos valores de A, B e C, então menos 4, então tá, menos 4 vezes A, que é 1, e vezes C, que é 1, ou seja, menos 4 vezes A vezes 1 vai dar negativo. Então, nós não temos como encontrar um número, raiz quadrada de um número negativo. Por isso que nessa situação, a gente diz que essa equação não tem solução no conjunto dos números reais. Ok? Agora eu vou mexer aqui nos valores de B e C. Vou deixar o A no 1 mesmo e vou alterar os valores de B e C. Então eu vou levar o B para menos 4. Tá aí, o B está em menos 4. O C eu vou colocar em 3. O C em 3. O que aconteceu agora? Ó, a parábola está cortando, continua cortando o eixo Y no ponto do C, no valor de C, ou seja, no 3. E está cortando o eixo X no 1 e no 3. Ou seja, agora ela tem duas raízes, e essas duas raízes são positivas. É o 1 e o 3. Agora, eu vou mexer o valor do B e o C de novo. Vou deixar o A no 1 mesmo. O valor do 2, eu vou colocar o B em 2. O B em 2 e o C em menos 3. Olha o que aconteceu. Novamente, ó, a parábola está cortando o eixo Y agora no menos 3. E agora, quais são as raízes dessa equação? Ó? Menos 3 e 1. Ou seja, agora há pouco nós encontramos, no exemplo anterior, as duas raízes eram positivas, agora uma negativa e outra positiva. E você pode encontrar a situação, dependendo do momento, que as duas raízes também sejam negativas, né? Ou seja, tivemos uma positiva,
desculpa, as duas positivas, agora uma positiva e uma negativa. E agora vamos ver o que vai acontecer. Eu vou mexer novamente nos valores do... Agora eu vou mexer somente no valor do C. Deixar o B em 2 mesmo e vou levar o C para 1. Olha o que aconteceu. A parábola apenas encostou, apenas tocou o eixo X. Aí você deve estar se perguntando, então não tem raiz essa aqui também? Tem sim. Nesse caso aqui, se você for procurar o delta, você vai encontrar delta igual a 0. Ó. B quadrado é 4. 4. Agora, da fórmula, menos 4 vezes 1 vezes 1, ou seja, 4 menos 4 vai dar 0. Então, nesse caso, essa função tem duas raízes iguais. Essa raiz é menos 1. Então, se você coloca as duas raízes, algumas pessoas falam, não, só tem uma raiz. Não, algumas pessoas não, alguns alunos se confundem, né? Só tem uma raiz, que é menos 1. Não, ela tem duas raízes iguais, porque uma função de segundo grau sempre tem duas raízes. Aqui está, pessoal. Então, foi isso, era isso que eu tinha para hoje. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Qualquer coisa, mais uma vez, deixe o seu comentário, que, à medida do possível, eu vou te respondendo, tá bom? Então, espero no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!